Olá, jovens! Eu sou o professor César, eu sou professor de História na Rede Pública de Minas Gerais e hoje eu estou aqui para te ajudar a compreender a competência de área 5 da prova de Ciências Humanas do Exame Nacional do Ensino Médio, vulgo Enem. Estamos aqui em mais um vídeo da Academia das Humanidades. Se você chegou aqui pela correção da apostila ou se só por uma pesquisa, sejam muito bem-vindos e vamos agora compreender a competência 5, que tem como objetivo utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Essa competência vai muito de encontro com a competência 3 também. Então, se você não entendeu a competência 3, volta alguns vídeos aí, assiste lá, que eu falo algumas coisinhas que serão de muito valor agora. E agora, veja, conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania. É a gente olhar para a história e entender como que a cidadania foi vista, como que a democracia foi vista. A democracia que temos hoje não é a mesma coisa da democracia ateniense, nem a mesma democracia que existia há 100 anos atrás, durante a República Velha. 100 anos atrás, mulheres não poderiam participar da política, analfabetos também não. Agora já muda essa realidade. O conceito de cidadão, por muito tempo, quem era cidadão era diferente. Um cidadão ateniense, por exemplo, tinha que ser nascido em Atenas, filhos de pai e mãe atenienses. Então era uma burocracia para você ser considerado um cidadão por lá. Agora não, agora é diferente o conceito, a forma como se olha para a cidadania. Antes também, cidadania era mais a ideia de votar, participar. Percebam, na Grécia, cidadania é mais o direito de participar das eleições, da votação. Agora, a cidadania envolve direitos sociais. Liberdade religiosa, política, de imprensa, ou até mesmo incluindo as conquistas das mulheres aí nesse balaio de cidadania. Na prova, por exemplo, você pode encontrar muitas ditaduras, neste contexto, quando elas aconteceram, que tiraram a cidadania de alguns sujeitos, quando, por exemplo, a cidadania dos judeus foram retiradas ali durante as leis de Nuremberg. Vale também, nesse momento, entender a inclusão das mulheres e de outras minorias. As leis trabalhistas também são uma conquista dos direitos dos trabalhadores. É necessário que as pessoas atuem na sociedade, seja para melhorar ou até para piorar em algum caso, mas tem que participar, Senão alguém fica cagando na sua cabeça e você só aceitando tudo aquilo. Você tem que ter uma participação ativa na política ou nos debates públicos. Não precisa ser um político, mas ajude construindo um debate público sobre um assunto que te interessa. Que seja sobre educação, que seja sobre uma reforma no Enem, sobre uma possibilidade de mudança, de inclusão de mais alunos de escola pública em detrimento das escolas privadas, alguma coisa assim, Atue politicamente em busca dos seus direitos. E para o Enem, entenda, nenhum direito é dado em presente, é um presente para você, um direito. Você não vai ganhar. Todo direito é conquistado e com que? Com luta. Luta, reivindicação. Então, por isso que a gente estuda os movimentos sociais. Por isso que eu falei lá atrás, na competência 2, na 3, sobre os movimentos sociais. Estude sobre movimentos sociais, entenda o porquê deles. Porque para o Enem, e para toda a história mesmo, nenhum direito é dado. Nenhum direito é concedido, um presente, um belo dia, uma segunda-feira, um novo direito para o trabalhador. Não, os direitos são conquistados com luta e reivindicação. Mas agora vamos para as habilidades, Essa competência 5 ela é mais tranquila, Então temos aí habilidades fáceis e intermediárias e nós devemos, primeiro, identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Questão fácil, identificar meios de comunicação, rádio, internet, cinema, TV, na construção da vida social. Como que isso impacta nas pessoas, como que isso influencia o impacto da propaganda. Durante a ditadura, por exemplo, aqui no Brasil, nós vamos ter uma propaganda ufanista, que valorizava ali o Brasil acima de tudo. Brasil ame ou deixe, o país do futebol. Ninguém segura mais esse país. Então a mídia, os meios de comunicação estavam construindo uma vida social para defender aquele regime, benefício daquele regime. Uma outra coisa, a música, fundamental, a música que você gosta, não é que você acordou um belo dia e decidiu, mas porque aquilo foi colocado para você. As indicações ali, você abre o YouTube, só tem indicação, não tem quem você segue. Tem indicações, o YouTube, acho que você vai gostar disso, assista. Spotify também, você está lá na playlist, do nada vai começar uma outra música que o Spotify está te recomendando. Então quando o Spotify, o YouTube te recomenda alguma coisa, é porque ele está ganhando com aquilo, de certa forma. Esse vídeo meu não vai ser recomendado para você, porque o YouTube não vai ganhar nada. O canal não está monetizado, não tem absolutamente nada, então você não vai
o YouTube não vai ganhar, então não vai te recomendar esse vídeo. Como que os meios de comunicação têm papel na construção social? Aquilo que dá dinheiro para eles, eles divulgam, colocam, isso contribui porque a sociedade absorva mais aquele conhecimento, que interessa mais a empresa, então perceba aí a sua importância. A habilidade 22, analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. Bom, políticas públicas, direitos trabalhistas, direito das mulheres de votar, mudanças sociais, o fim do apartheid, o fim das leis de segregação racial nos Estados Unidos, o direito do voto, né? Por isso que eu coloquei aqui uma fotinha do Martin Luther King Jr., né? Que ele vai lutar ali pelo movimento dos direitos civis. Então, veja, essas são conquistas, né, que aconteceram por conta de movimentos sociais. Vamos colocar, por exemplo, também o Gandhi, né, que através de um processo não de luta, mas de revolução pacífica, né, a desobediência civil, conseguiu ali a independência da Índia também, dos ingleses. E aí essa é um pouquinho mais difícil porque a gente deve analisar, né? Analisar criticamente. Pô, essas mudanças foram conquistadas em sua totalidade, elas resolveram alguma implicação, como elas foram adquiridas, né? Quais os processos que permearam a sua construção. Então tudo isso é de muito valor e a gente deve saber para construir um conhecimento bacana. Habilidade 23. Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. Veja, perceba a palavrinha aí, ó, valores éticos na estruturação das políticas, estruturação política das sociedades. Aqui é uma habilidade que vai cobrar bastante texto. Kant, quem sabe até um Hegel cai por aqui, um Hobbes também pode cair nessa ideia, né, de analisar a importância dos valores éticos, que eles discutem a ética e na estruturação política das sociedades. Qual a ética? Né, para Maquiavel e Hobbes, como que o rei absolutista deve agir? Qual deve ser a postura desses sujeitos, né? Então a gente deve conseguir analisar esses textos. A habilidade 24, relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. E aí a gente tem que ver a diversidade, né? A cidadania, quem é considerado cidadão pode participar da vida política, da democracia. Então a diversidade de pessoas que são inseridas, né? Os direitos dos cidadãos também são fundamentais a gente entender, né? Quando as sociedades passam a ser organizadas através da política, da democracia, da participação popular, mas quem é considerado povo desse sujeito? Quem é considerado popular? Quem pode participar? Então, o relacionar cidadania e democracia na organização de sociedades é isso. E, por último, a habilidade 25, identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Então, aqui a gente entender, por exemplo, estratégias de inclusão social, decolonização, de você tirar o pensamento colonial, você tirar o colonizador, o pensamento colonial, para que as pessoas se aceitem, é uma inclusão social, de certa forma. Até aqui, nós podemos ter até uma reforma agrária, para que as pessoas tenham acesso ao alimento, um combate aos preconceitos, palestras, coisas assim. Isso aqui sempre vai na proposta de intervenção. Para quem acompanha a ideia de construção de redação, a proposta de intervenção sempre vai estar diretamente relacionada a isso aqui. Certo? Então, o que pode fazer para melhorar? Palestra, o serviço público, possibilitando melhorias, direito à casa, direito à moradia, direito a lazer, acessibilidade para pessoas com deficiência, PCDs, né? Uma reforma agrária para o acesso à terra e, consequentemente, ao alimento. Então, tudo aquilo que você coloca na proposta de intervenção, você sabe, né, para essa habilidade 25. E a dica para esta competência saiba os direitos fundamentais, né, que estão presentes na Constituição. Dá uma lida na Constituição brasileira. Não precisa ler ela toda, decorar ela de cabo a rabo, não precisa. Dá uma lida, vê os direitos fundamentais na Constituição de 88, nas constituições que já tivemos anteriormente, lá na Constituição do Império. Tente ver as mudanças no quem era cidadão, quem poderia participar da vida política, quem não, o voto censitário, o voto aberto, o voto direto, enfim, coisas assim. Tente entender essas mudanças que aconteceram. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na Revolução Francesa, depois a Declaração dos Direitos das Mulheres e das Cidadãs, que vai ser também criada, a mulher que até vai ser condenada. E nos outros textos também que concedem direitos que serão publicados. Entender como que alguns direitos que nós temos hoje deram trabalho para conseguir. Não foram presentes, foram conquistados ali sob suor e sangue. Correção da questão da apostila, a questão 70 da prova azul do Enem do ano passado também. Uma questão aí que fala sobre a questão da mídia, da censura e coisas assim. Certo? Então,
Não vou ler o texto base, vamos partir do comando da questão, mas se você quiser pode pausar aí para ler. Já despausou? Então podemos começar. O acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados dos anos 70, atesta a seguinte característica do regime político e institucional vigente. Que era o quê? A ditadura. Estamos falando do Brasil, estamos falando dos anos 70, então a ditadura civil-militar brasileira. E como o texto fala, sobre a censura, sobre perseguição aos jornalistas, principalmente, que se posicionaram contra, então a gente pode ver as alternativas. Incorporação da estética popular para justificar o ideal de integração nacional pode até ser entendido como uma característica do regime, mas perceba como que ela não está relacionada ao texto, não está relacionada ao comando, ao acontecimento descrito no texto. Então, o acontecimento do texto atesta qual característica. É essa característica do regime? Não é. Então, essa é um distrator. Perceba como eles se colocam nessas coisas, Afirmação da estratégia psicossocial para favorecer o objetivo da propaganda cívica, também não. Institucionalização dos mecanismos repressivos para eliminar os focos de resistência. E aí fala, isso no texto, acontecimento é o quê? O acontecimento é perseguição aos opositores, perseguição aos jornalistas. Então é uma institucionalização, então era algo do governo normal, mecanismos repressivos para eliminar focos de resistência, de perseguição aos opositores. Então isso é uma característica do regime, de fato, e que está presente no texto, é o que está sendo descrito no texto. Então a alternativa correta é a letra C. Alternativa D, adoção de cerimônias públicas para controlar as manifestações de grupos opositores. Não. E a alternativa E também não, é estatização dos meios de comunicação para selecionar a divulgação de atos governamentais. Não vai ter essa estatização. Vai ter a concessão, não a estatização. E se você gostou desse vídeo e achou de algum valor para você, para os seus estudos, deixa um like, compartilha com o seu coleguinha, manda no grupo da sala para ajudar o máximo de gente possível. Se você tem alguma dica ou sugestão de conteúdo ou de vídeo que você gostaria de ver por aqui, deixa aí nos comentários. Obrigado por acompanhar a Academia das Humanidades e em breve teremos um curso completo sobre Ciências Humanas para o Enem para te ajudar ainda mais a conseguir uma boa nota. É nóis!